Fique agora com Agroeconomia. Oferecimento Fazenda Guabiju. Bom dia, Karine. Bom dia a você que nos acompanha. E hoje vamos falar sobre a questão do leite. Uma situação preocupante porque o consumidor está reclamando do preço do leite, que está muito elevado, e muitas vezes pensa que a culpa é do produtor. Na realidade, a situação não é bem assim e nós vamos conversar com o Sidicley Risso, que é presidente da Associação dos Produtores de Leite do Sudoeste e também é integrante do Conceleite, Conselho Estadual que integra os produtores de leite do estado do Paraná. Sidicley, essa questão do preço ao consumidor, o que os produtores têm a dizer? Bom dia, Baggio. Bom dia aos amigos do Bom Dia Rural. É importante a gente deixar claro que o preço lá na gôndola, o preço final que o consumidor está pagando, a gente reconhece que ele é um preço acima do que a condição econômica do país hoje permite. A situação não está bom para nenhuma cadeia de produção de alimentos. Só que também é importante que o consumidor entenda que não é o produtor de leite o vilão da história, porque o produtor de leite ele jamais consegue precificar o seu produto. Ou seja, o preço que chega lá na gôndola final, ele tem interferência zero do produtor de leite. O produtor de leite está sendo tão vítima quanto o consumidor baixo. Estamos com o maior preço da história nos custos de produção. O custo de produção se alterou nos últimos 2 anos aí acima de 50%. E agora, inclusive, no Conceleite Paraná, que é o conselho paritário entre produtores e indústria, nós estamos refazendo os cálculos, né, de todo esse custo da produção, o custo da industrialização e o custo da comercialização. Porque a gente conseguir ter o índice Conceleite, que é publicado todo mês, mais próximo da realidade do custo de produção. O que esse índice Conceleite indica? Ele indica a situação do custo, então, das indústrias e dos produtores, como eu falei, e direciona se o mercado está apontando por uma falta de leite, para diminuição do volume produzido e do volume consequentemente comercializado, o que vai afetar diretamente o consumidor. Então, nos últimos anos, como a gente tem visto uma redução da produção, justamente pressionado pelos custos de produção, soja, milho, produtos importados nas alturas, né, por exemplo, defensivos, os detergentes, as borrachas, enfim, toda a manutenção da propriedade, os equipamentos, os maquinários que dispararam de preço, então tudo isso interfere no preço final lá na gôndola. E é importante que o consumidor saiba que nada disso é definido pelo produtor. Então ele é uma somatória de custos da produção, da indústria, da comercialização e das margens do varejo. E o maior prejudicado hoje, além do consumidor, é o produtor. Muitos produtores têm deixado a produção, né? Os índices que a gente tem visto aí são de um produtor deixando a atividade a cada 11 minutos no Brasil. E é uma atividade que tem mais de 1.200.000 propriedades. É uma atividade que tem cerca de 4 milhões de pessoas no nosso país envolvidas. Então ela é uma indústria gigantesca de empregos e de pulverização de renda. O que a gente está vendo, Baggio, é que o consumidor não está conseguindo pagar o preço final lá. Cada vez está havendo menos produção, o que vai aumentar ainda mais o preço ao consumidor, possivelmente, porque a importação também está muito cara. E muitos produtores deixando a atividade pelo custo de produção. Então nós estamos na mesma situação do consumidor. O consumidor está deixando de comprar muitas vezes porque está caro e nós estamos deixando de produzir porque está muito caro. E a situação, Sidicley, assim a curto e médio prazo, qual seria? Então, a gente acredita, Baggio, que estímulo à cadeia de produção é a melhor saída. A gente viu isso na carne muito claramente, na soja agora muito claramente. A soja, por fatores climáticos, ela disparou de preço, né? Então, lei da oferta e demanda. Quanto menos oferta, maior a demanda, sobe o preço. O que aconteceu na soja, né, afetado pelo fator climático mundial. E nas carnes, a gente viu isso alguns anos atrás, quando muitas matrizes foram abatidas, porque o preço da carne estava muito baixo, desestimulou os produtores de carne, o custo estava muito alto, então muitas matrizes foram abatidas. Muitos bezerros deixaram de nascer e deixaram de ir para os confinamentos para oferecer essa carne ao consumidor. E o preço da carne disparou. E é o que está acontecendo com o leite nesse momento. Então a gente acredita que o estímulo à produção interna, que a produção, a cadeia de leite e todas as outras cadeias de alimento, vão fazer com que lá na gôndola do supermercado isso fique mais baixo. Por exemplo, uma medida seria a retirada de alguns impostos que oneram a cadeia na sequência.
os insumos que a gente compra são tributados, o que a gente produz é tributado, o que é transportado é tributado, o que vai para a gôndola é tributado. Então é uma sequência de tributos que chega lá na frente com esse preço elevado. Mas então o tributo sozinho, Baggio, ele é o vilão da história? Não, ele não é só ele que é o vilão da história. A questão de mercado sempre fala mais alto. Se a gente tem uma inundação, uma enxurrada de leite, obviamente o preço vai cair. Agora, a situação como um todo de dificuldade de produção de grãos, principalmente, que é a base de nutrição dos animais, prejudicada por esses últimos 3 anos de crise hídrica. Então isso dificultou a produção de alimento dentro das propriedades e dificultou muito a compra desses alimentos porque eles subiram muito de preço no mercado. Então tudo isso faz o quê? Essa somatória de fatores faz com que esse preço final lá para o produtor, da mesma forma que o consumidor está sofrendo lá na gôndola, nós também estamos sofrendo para comprar tudo isso. E a solução seria o quê? Fortalecer a cadeia, desde da base até chegar ao consumidor. Aqui no sudoeste do Paraná, Clay, também está se verificando essa debandada? Muitos produtores estão deixando a atividade? Isso, aqui no sudoeste, assim, Baggio, nós estamos passando por uma evolução muito rápida. O que aconteceu já com, por exemplo, com a região dos Campos Gerais ali, onde já são produtores de 50, 60, 80 anos de atividade, e a cadeia aqui no sudoeste ela é mais recente, é uma cadeia aí de 20, 30 anos e que está se profissionalizando muito rápido. Então muitos produtores com menos tecnologia ou com menos volume de produção, eles têm saído da atividade com muito mais velocidade nesses últimos 2 anos. Então o que vai acontecer, eu acredito, daqui a algum tempo? A gente vai acontecer como na região dos Campos Gerais, como no oeste, são produtores maiores, com maior escala, e isso é terrível para a nossa economia, Baggio, porque todas essas outras famílias que hoje conseguem uma pulverização nessa produção de renda, nessa renda das famílias, elas vão fazer o quê? Que tipo de atividade? O suíno exige escala, lavoura exige escala. A avicultura, se hoje o cara não abrir um núcleo aí com 4 granjas, nem abre mais. E o leite, que é a única que a gente consegue pulverizar ainda, está com essa dificuldade também. Então nós estamos passando por isso no sudoeste, sim, e numa velocidade gigante. Muitos produtores deixando a atividade e concentrando os animais em menos propriedades, mas com maior volume de produção. Lembrando que a agricultura, obviamente, é a escala de produção, não tem como a gente fugir. Outro caminho, Baggio, é a gente agregar valor. Então a gente já está pensando, inclusive já com projetos desenhados, para industrializar o leite nas propriedades, para começar a criar uma identidade de queijos ou de outros tipos industrializados para que a gente consiga agregar valor dentro da propriedade. É difícil? Sim, mas a Europa seguiu esse exemplo de industrialização regionalizada, né, criando uma identidade de produto, ou a gente vai passar por o que passou nos Estados Unidos e Nova Zelândia e Campos Gerais, enfim, com propriedades maiores, mas com menor número de propriedades. Portanto, tivemos uma explicação bem clara, bem detalhada a respeito da situação da produção de leite, a dificuldade que o produtor está enfrentando e a dificuldade que o consumidor enfrenta, por sua vez, com o preço muito elevado. Obrigado, Karine, e voltamos no próximo programa.